El programa Victoria en Cristo presenta su cuadro Cultura Bíblica. Jesús, quien me ha salvado. Chegou um momento todo especial, o momento da exposição da poderosa palavra de Deus. Estamos falando sobre um tema muito importante, que é a educação de los hijos, não? Um grande desafio para os padres está educando a los pequenos aí. Nós outros estamos basados aí em Deuteronômio, capítulo 6, onde nos abra o instrumento, a ferramenta, o manual aí que é fundamental na educação de los hijos. Em Deuteronômio, capítulo 6, ali vemos Deus falando para seu povo que deviam ensinar a los hijos a amar a Jeová, a amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com toda a sua força. Isso é um princípio fundamental na criação de los hijos. Eles têm que aprender a amar a seu Criador, a amar ao Senhor. Por mais que a sociedade tenta implantar uma ideologia contrária à sabedoria e à verdade que está em Deus, a Bíblia, ela, sin embargo, nos ensina que o Senhor é o Criador. Ele ha criado, nós outros somos oriundos de Deus. Deus nos hizo a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus los criou. Disse a palavra de Gênesis capítulo 1, somos criados à imagem e semelhança de Deus. E disse na Bíblia que, em Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se queremos que nossos filhos sejam sábios, eles devem aprender a amar a Deus, a honrar a Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 5, e amarás a Jeová tu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com toda a tua força. E esta palavra que eu te mando hoje estará sobre tu coração. Mira, aprendemos aqui que a palavra de Deus, ela é a clave fundamental na educação, na criação de los hijos. E ela deve estar primeiramente em nós outros, em nossas vidas. É um dever de todos os padres conhecer, ler a palavra, viver a palavra. Então, aí sim, verso 7, lá, repetirás a tus hijos, que tremendo, e abrarás de eles estando em tu casa e andando pelo caminho, e ao acostar-te e quando te levantes. Então, se a palavra de Deus deve ser o instrumento fundamental, a clave, o centro, para nós outros educarmos a los hijos na presença do Senhor. Tem que ter este contato com a palavra, tem que haver aí esta comunhão com a palavra. Eu digo que hoje estaremos falando sobre ingredientes para ser buenos padres. Quais são os ingredientes para ser um bom padre? Da mesma maneira que a levadura hace que o pão cresça, os ninhos precisam de certos ingredientes para alcançar o potencial que Deus ha posto em eles. Há o potencial, há dones naturais, há objetivo sobre a vida de cada ninho. E 3 destes ingredientes são o amor, a disciplina e a guia. Resumindo, sendo resumo, existem 3 ingredientes que devem estar presentes para a educação de los hijos. Isto vem um ponto de equilíbrio. Primeiro, o amor. Quem ama não rechaça. E quem ama não vem aí ser, no sentido, um padre violento.
Quem ama não é um padre que abandona, um padre ausente. Quem ama é aquele que aplica o amor em sua vida. Então, se este amor para com os irmãos deve estar presente. E aquele que ama também não deixa de disciplinar. A disciplina hace parte em la criação de los hijos. Os hijos têm que aprender a escuchar no. Há padres que têm dificuldade para dizer não para seus hijos. Em Provérbios capítulo 22, verso 15, la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Então, se os padres têm que aprender a poner autoridade, não de modo agressivo, violento, carnalmente airado, se não há que ensiná-lo, sim. Se necessário, corrigi-lo com varilha, para que aprenda que existe lei, de que existe regra, que existe disciplina, que o mundo não é somente da maneira que eles pensam e que eles devem ser. Por isso, há que ter esse ingrediente chamado disciplina. Há que ter também a guia. Os padres são aqueles que guiam seus filhos, não somente com palavra, mas com exemplos de vida. Aunque os ingredientes serão necessários em todas as etapas da educação. Os três são necessários em los períodos da vida de eles. A dose requerida de cada um em las diversas fases dependerá da idade e da madurez do hijo e da hija. Então, se existe aí momentos que devem se aplicar moderadamente os três ingredientes. Vamos falar sobre o primeiro ingrediente, amor. Os hijos necessitam de abraços, necessitam de contato físico, necessitam de palavras de ânimo e necessitam de afirmação e tempo de qualidade. Uma pessoa que disse que ama, pero não está tendo essas práticas como contato físico, abraçar os hijos, agarrar isso humano, que eles entendam que esse contato físico está dando que eles são amados. Os hijos necessitam de palavras de ânimo. Quando o hijo tem uma dificuldade na escola ou em qualquer outra parte, tem uma dificuldade, não é para o padre dizer, vou não entende nada, vou sou burro, vou não sirve, vou não vale. Isso é totalmente errado. Ou se usar a palavra em guarani muito forte, dentro da lei, não se pode falar isso para os hijos. Tem que ter palavras de ânimo, para que eles sepam que em Deus eles vão poder sim, vão poder crescer, vão poder desenvolver. Então, se padres que nunca dão palavra de ânimo a seus hijos, eles podem ter dificuldade com uma baixa estima, devido aí entender por a circunstância que é quase que impossível. Então, se necessita de palavra de afirmação, necessitam atender que eles são amados, necessitam entender que os padres estão com eles, nós lhe amamos, lhe queremos, eles necessitam entender isto, e muito mais, tempo de qualidade. Então, sei que dá tempo para os pequenos aí. Tem um tempo de sentar com eles, compartilhar a Bíblia, escutá-los, ouvi-los. Isso é muito importante. Todas estas coisas transmitem amor. Então, os filhos necessitam de amor. Os padres que às vezes têm filhos de outras relações e por aí quedou com a madre ou com o padre, o hijo, eles também são tus filhos. Eles têm o direito também de serem amados, de serem entendidos, de ter algo que está ao lado de eles. Nunca abandona sua hija que votou em outra relação e foi viver com sua mamá. Nunca abandona tu hijo que votou em outra relação, minha irmã, e foi viver com seu papá. Eles são tu hijo. Eles necessitam também de um tempo tuyo, que tu lhes dê tempo. E as pessoas que são muito celosas, irmão, e não querem que se abra aí com sua hija ou hijo de outra relação, são pessoas que faltam madurar e crescer na presença de Deus, aprender o significado do amor, porque ele está quitando um direito de outra pessoa, tão somente porque são egoístas e pensam somente em si. Então é importante aí que os padres lhe dêem a los hijos amor. O amor também ajuda a demoler barreiras e muros que não podemos ver com os olhos,
Quando nós outros amamos, estamos derribando barreiras e muros que às vezes não podemos ver com os olhos. Estamos falando de 3 ingredientes para a criação de los hijos e 5 conselhos. Tenha em conta que os adolescentes são muito conscientes das aparências e pode que não lhe gusta que eles abracem presença de outros de sua idade. Isso é normal. Adolescente, eles às vezes quer abraçar em casa, não, pelo por la calle, às vezes eles quedam com vergonha. Então é importante sabemos lidar com eles. Às vezes, sobretudo na adolescência, nossos filhos podem sentir-se nossos inimigos, pero em realidade não há mais que aprender a pensar e atuar por sua conta. E um certo grado aí de rebelião é normal. Então, se isso é normal, quando o adolescente, meu filho não quer me escutar, pensa que eu estou errado, quer ser a coisa da sua maneira, e existe hasta certo grado, isto é normal, porque eles estão aprendendo a viver com a vida, a tomar suas próprias decisões, a se desenvolver. Por isso é necessário um cuidado e nesta fase não sermos demasiado agressivo no sentido de palavra, de griteria, de enojo, pero também não podemos deixá-lo que por si solo toma todas as decisões. Como padre ou madre, deve amar seus filhos, incluso quando não o mereça. Isso não quer dizer que aceite todo o que hagam. O amor e a aceitação não são sinônimos. Não são sinônimos. Quer dizer que eles recordem que eles amam, incluso quando não está de acordo com eles, ou quando seus atos lhe entristecem. Então é importante o filho saber que o padre abra isto. Existe papai e mamá que quando há uma situação de crise em la criação de los hijos, ele já se enoja e diz, vos não sirve, vos não sou meu hijo, e assim vai, mano, com palavras terríveis em que para nada sirve. Então é importante nós outros aprender. Estamos falando de 3 ingredientes na criação de los hijos. O primeiro é o amor. O segundo ingrediente se chama a disciplina. A Bíblia adverte a los padres que não desanime a sus hijos. Capítulo 3, verso 21 de Colossenses. Vamos ver o que diz aqui a palavra de nosso Senhor. Colossenses capítulo 3, verso de número 1. Está falando que os padres não podem desanimar a seus filhos. Assim disse a palavra do Senhor, capítulo 3 de Colossenses, verso 21. Padres, não exaspereis a vossos filhos, para que não se desalientem. Então é importante os padres aí não estar desanimando a seus filhos. Pero a Bíblia também disse que quem ama a seus filhos, lo disciplina. Provérbio 33, verso 24. Então, se quem ama, também disciplina. A disciplina, a diferença do castigo, sempre imagina um futuro melhor para seus filhos. A disciplina, a diferença do castigo, tem por objetivo sempre um futuro melhor para seus filhos. Então, se é necessário aí saber que os padres não podem desanimar seus filhos, exasperar, pero também não pode deixá-los de disciplinar. Então, se os ama, ele vai disciplinar. O equilíbrio é essencial. Como progenitor, você deve disciplinar e formar a seus filhos, pero não como se dirigir um campo de treinamento militar. Então, se existe uma grande diferenciação deste contexto social que vivimos hoje para o que vimos em 1970, em 1990. Então há um grande contexto, por isso que é necessário um equilíbrio. Há demasiados padres que tentam razonar com seus filhos e em vez de cumprir sencillamente as consequências com os que los ameaçaram. Então há demasiados padres que tentam razonar com seus filhos, em vez de cumprir sencillamente as consequências com as que lo ameaçaram. Se lhe disse ao ninho que tendrá que ir-se ao quarto, se volve a ser isso e lo hace, deve cumprir exatamente o que lhe advertiu.
Então é importante aprendermos isso. Estamos falando sobre 3 ingredientes da criação dos filhos. A coerência é todo. A consequência em si mesmo tem menos importância que a coerência que existam aí consequência quando o ninho se comporta mal. Então é importante aí o tema da coerência. Há que pôr regra, há que trabalhar de alguma maneira. Não se pode ser um padre violento, tremendo, irmãos, pero também não pode ser aí um padre que não está aí cumprindo aí com seu compromisso de padre de pôr limite e disciplinar. Há 3 regras que podem ser uma pauta para disciplinar a seus filhos. A regra se chama AFC. AFC. A sigla representa amável, firme e coerente. Não é porque nós outros amamos que não vamos disciplinar. Então, se é necessário, aprendemos isto: ser amável, firme e coerente. Existe a regra de la abuela. Isso significa sencillamente que primeiro el niño hace lo que el padre quiere y luego lo que ao hijo o a hija lhe apetece. Por exemplo, se o padre lhe disse que quer ir a nadar, primeiro tens que fazer estas tarefas. Então, é importante aí pôr esta regra, pôr esta norma. E está muito bem, vou ter um desejo de praticar tal coisa que não é mal para a sua vida, pero primeiro vou ter que fazer esta tarefa. Existe a regra do milênio, significa solamente que se permite que su hijo o hija se salga com a tuya, encausar-lhe de novo pode custar-lhe 1000 anos. Então é importante aprender essa regra com relação à disciplina. Estamos falando de 3 ingredientes para que sejam os filhos. Primeiro ingrediente seria amor. Segundo ingrediente seria disciplina. Terceiro seria guia. Como progenitor, parte de nossa missão consiste em ensinar a seus filhos coisas sobre a vida, guiando-les em todas as áreas, sobretudo na palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 ao 9. Guiar a seus filhos também pode conllevar, permitir-lhes que cometam erros. Quando o filho comete um erro e o diretor ou algum polícia llame para informar da situação, entenda que, como padre, está a ponto de atravessar uma crise com seus filhos. Esteja preparado para que lhe decepcione algumas eleições e condutas de seus filhos. Então, às vezes, eles vão tomar decisões que vai decepcionar. Pode ser que na escola te llama, tu filho é isso, aquilo, outro. Então, é tremendo. Ou pode ser que até mesmo na polícia, que ele se juntou com algum amiguito e ali teve um comportamento, às vezes nem isso ele estava junto. Então, devemos estar entendendo que vai haver momento que nossos filhos vão necessitar de nossa guia. Não cometa o erro de ajudar em seguida a seu filho a sair dos problemas que tem e que são consequência de suas relações e conduta. Existem situações em que ele tem que responder por aquilo que ele hizo. Há situações em que devemos estar supervisionando e monitorando o erro, a atitude dos filhos que vai ter suas consequências. Não podemos aí no momento sair e ajudá-los em certo sentido, e sendo que ele não venha sofrer na consequência de algumas atitudes. Em las crises, mais que em qualquer outro momento, é quando as pessoas elas crescem mais. Então, às vezes, vai haver momento que nossos filhos vai ter comportamento que vai necessitar da nossa presença, da nossa guia, e ali vamos estar passando a crise juntamente com eles. Quero fazer algumas perguntas. Perguntas generais. Que pode contar-me sobre o desenvolvimento temprano de seu filho? Que estamos vendo com relação ao desenvolvimento de los filhos? Podemos definir claramente o que seria uma conduta problemática. Podemos ver, entender
Então, será que é coerente o modo que estamos disciplinando ou será incoerente? Por exemplo, hay padre que disse, bueno, hoje tu não vai na escola, como disciplina. Alguns antigamente usavam a Bíblia, tu vai ler 10 capítulos bíblicos como disciplina. A pessoa vai aí, irmãos, odiar a palavra de Deus, porque não é a disciplina correta. Eles devem amar a palavra de Deus. Como podemos aí, meus amados, ajudar a família? Quero falar sobre passos práticos aí para estarmos ajudando a família. Primeiro, desenvolve o plano. Desenvolve o plano. Que deve incluir o plano? Que deve incluir o plano? Isso varia em função da idade dos ninhos e de los temas que trate. Para ajudar, devemos plantear, vamos pensar, vamos calcular a seu objetivo. Bendito seja Jeová. Que todos os membros da família abrem junto e compartam ideias para introduzir no plano. É importante esta reunião aí para unir junto novamente, que haja aí realmente a participação da família. Intente introduzir no plano ideias de todo. Hasta os membros mais jovens têm algo que dizer, pero ustedes como padre são os responsáveis do plano final. É importante. Provérbio 13:1. El hijo sábio atiende a la correção de seu padre, pero el insolente não hace caso a la repreensão. Então é importante aí, temos demonstrar que queremos ajudar, queremos fazer algo, queremos ali estar realmente apoiando em todo sentido a los hijos. Adapte o plano como seja necessário. Se detecta aqueles, às vezes que há uma imadurez, às vezes há uma imadurez, como para não saber desenrolar um plano adequado, ou deixar que seus filhos nos dominem. Haga aí realmente um plano para que venga aí ter uma reunião familiar e que essas decisões foram corretas. É muito importante, sabemos estar ponendo o plano. E em Provérbios capítulo 10, verso 1, 5, el hijo sábio é a alegria de seu padre, el hijo necio é o pesar de sua madre. El hijo prevenido se abastece no verano, pero el sin vergüenza duerme el tempo de cosecha. Que tremendo, Ivana. Então, isso aí nós outros vemos que há que haver aí alguns estilos de vida que devem cambiar. Os filhos crescem, de modo que há que repassar o plano periodicamente para reajustá-lo. O básico é sempre o mesmo, que se esperam certas condutas, pero as consequências serão distintas para os filhos maiores. Então tem que haver esse repasso desse plano familiar, como vamos fazer, quais são nossos objetivos, juntos vamos vencer, vamos sair adelante. Isto é muito importante. Seja coerente, seja coerente. Mamãe e papai devem estar unidos totalmente nisso. Os niños não devem pensar que pode ser lo que uno mande mais que o outro, ou enfrentar a seus padres entre si. Então tem que haver ali uma coerência, orem junto. Isto aí, pida a Deus que guie a sua família, mientras educa seus filhos para serem responsáveis. Passe tempo junto, tempo de caridade. Intente que tome como mínimo uma comida ao dia junto. Desayunar junto pode ser mais factível que cenar, dependendo dos compromissos que tenha a família. Que o Senhor venha estar bendecindo, meus irmãos, a família. 1 Samuel capítulo 1, verso 27 e 28. Este é o ninho que eu pedi ao Senhor, e Ele me concedeu. Agora eu, por minha parte, lo entrego ao Senhor. Mientras o ninho viva, estará dedicado a Ele. Então, se ele se prostrou ali ante o Senhor. Então, aí vemos aí um exemplo bíblico, meus irmãos, de Ana. E onde vemos em Salmo 127, verso 3, los hijos são herência do Senhor. Los frutos del ventre são uma recompensa. Então, os hijos sempre são bendição na presença de Deus.
É importante atender por eles, orar por eles. Samuel, ali vem 1 Samuel, capítulo 3, verso 13. E já lhe dije que por la maldade de seus filhos he condenado a sua família para sempre. Ele sabia que estavam blasfemando contra Deus e, sem embargo, não nos refrenou. Aí está 1 Samuel capítulo 3, verso 13. Deus abrando sobre Eli que foi consentido, Eli que foi permitivo, Eli não disciplinou a seus filhos, aunque eles eram sacerdotes barra supervisão. Esses homens tratavam com desprezo no sacrifício de outros e cometiam pecado sexual com as mulheres do tabernáculo. E Eli ali, meus amados, tapou seus olhos, não tomou uma atitude. É necessário que os padres tomem atitude contra seus filhos. Não podemos responder pelas atitudes deles, mas devemos ensiná-los a amar a Deus, a respeitar a Deus. Devemos insistir com a ensinança, com a palavra. Se eles tomam suas decisões contrárias a Deus, não podemos fazer nada, porque Deus respeita a decisão do homem, que vai ter suas consequências. Pero mientras, meus amados, estamos vivos, como padres e madres, devemos discipliná-los, corrigi-los, ensiná-los, desaprovar qualquer atitude que não agrada ao Senhor. Isto é a vontade de nosso Deus. Que hagamos isto para a glória do Senhor Jesus. Este foi o bloco Cultura Bíblica.